Meu nome é Patrick Carvalho, sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo. Vocês me conhecem aí dos grupos de WhatsApp. Sou um dos coordenadores do Vale de Fotos. Estou na frente do projeto aí do MP do Rio de Janeiro. É a segunda vez que estamos lidando com o MP do Rio de Janeiro. O último concurso, quando começamos, ele já estava na prova discursiva, então tivemos um preparatório para a prova discursiva e, por fim, um preparatório para a prova oral. Foi um projeto muito legal. A gente teve 9 aprovados na prova oral, dos 20 que foram aprovados, são menos 20. E eles vão participar conosco aí nas próximas semanas para conversar com vocês. Fiz contato esses dias e, apesar da rotina corrida de promotor de justiça substituto, tanto em qualquer estado, no Rio de Janeiro não é diferente, eles estão disponíveis aí, interessados também em bater um papo com vocês sobre a preparação que eles tiveram no último concurso. No decorrer das próximas semanas, antes da prova objetiva, claro, a gente marca esse encontro. Mas, sem delongas, pessoal, não tem muito o que chover no molhado quanto à prova objetiva da Olimpíada do Rio de Janeiro neste concurso. Porque depois que se estabilizou a banca FGV, né, penúltimo concurso foi a banca Vunesp. No último, a FGV. Atualmente, teve a manutenção da banca FGV e assim a gente olhou o edital, olhou o regulamento para ver se tinha alguma mudança significativa. E o mais importante para este momento, eu até tinha postado um grupo que vai influenciar alguma coisa na rotina de vocês, é a carga horária maior para a prova objetiva. Em vez de 5 horas, teremos 5 horas e 30 minutos. Muda drasticamente alguma coisa? Não. Evidentemente, a prova deve ficar um pouco mais extensa, se tem como fazer ela ficar mais extensa. Hoje eu passei o final do dia todo fazendo levantamento de dados aí sobre não só o concurso que está do MP do Rio de Janeiro, mas os concursos anteriores e também as provas da magistratura e do MP nesse semestre, até para dar um norte para vocês sobre conciliar, né, se podemos falar essa palavra, conciliar esse excesso de concursos que temos nos últimos 7 meses praticamente. É impressionante quando a gente lista provas objetivas, GNT, magistratura, provas discursivas, entre outubro ali de 2025 até agora, vamos chegar em junho, é muitas provas e isso afeta muito a dinâmica de estudos, porque quem precisa sentar e planejar um estudo a longo prazo, não consegue. E é porque ele vai emendando prova objetiva, vai para uma discursiva, volta para a objetiva, e essa é uma dinâmica recorrente, e isso eu noto porque, às vezes, o aluno é da reta final do MP de São Paulo, do Rio, quer fazer um ENAM também no meio do caminho, e isso prejudica muito a dinâmica de estudos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente vê o cronograma de concursos previstos aí. Hoje, dia 16, a gente está com as inscrições abertas a partir do dia 18, tá? Teremos aí um prazo de quase um mês para finalizar essas inscrições. Depois, em maio, deve ter a publicação das bancas, ou antes, em abril mesmo, pode ter essa publicação. O que, que significa essa publicação da composição das bancas? Por hora, nada relevante, porque a primeira etapa de vocês é feita pela FGV. Então, não temos banca própria neste momento no concurso do Rio de Janeiro na primeira etapa. A partir da segunda etapa, aí sim, meu jovem, aí temos toda uma dinâmica específica de preparação e de aprofundamento na banca examinadora. Mas desde agora temos uma preparação pensando na banca examinadora. Hoje, com essa facilidade de obter dados, conseguimos criar, né, um retrato do que aconteceu nos últimos certames. Vai se manter ou não é outra história, mas dado um retrato fidedigno do passado do concurso do MP, estilo FGV, a gente vai conseguir trazer isso de forma bem detalhada. São praticamente 10 semanas, 76 dias, literalmente final. Um dos mais curtos que eu já tive que fazer, considerando a MP Santa Catarina, que foi o mais curto de todos, mas eu considerei um prazo curto, né, de edital até a prova, menos de 12 semanas é um pouco chato, não conseguimos revisar tão bem as matérias. Mas também é um momento de você fazer um intensivo bem aprofundado, não só em questão de, quando eu falo aprofundado, pessoal, é em carga horária avançada, uma média aí de 4, 5 horas por dia, é uma dinâmica legal. No início tá muito bem isso, às vezes chegando nas últimas semanas você consegue com uma dinâmica própria de trabalho aumentar um pouco a carga se for viável. Então, esse aqui vai ficar disponível na área do aluno, pessoal, mas são só dados, né, nada também tão relevante. Dados de inscrição aberta, fechamento de inscrição, pagamento até dia 17, a gente vai relembrar vocês aí
Rafa está nos ajudando, sempre relembra essas datas, principalmente o último dia de inscrição e o último dia de pagamento de boleto. Mas assim, se você tem condição financeira, já paga esse boleto, porque teve 3 alunos, eu acho, no MP de São Paulo aí, que aconteceu de não vai poder fazer o MP São Paulo porque não conseguiu, não lembrou de pagar um boleto na data certa. Sua prova objetiva ela já tem data, 31 de maio, então aí já volta um pouco de planejamento, reserva de hotel, voo, conflito de datas com compromissos pessoais e também com outros concursos que estar muito próximos e você tem uma preferência específica, a gente vai falar sobre isso. E principalmente, quando fala de hotel, quando a gente fala de reserva de voo, eu sempre vi, dá pra ser reembolsável, mas é reembolsável, porque infelizmente a dinâmica de concursos ultimamente é bem incerta, né? MPDFT tá aí de exemplo de ter que adiar sem ter nenhuma um histórico assim de consequentes adiamentos. Vamos lá, a próxima publicação possivelmente, hoje foi publicado o conteúdo programático, vai sair no DOE amanhã, eu vi que a data tá até de 17, mas o conteúdo programático já foi publicado, a gente vai comparar se teve mudanças de conteúdo programático do último concurso para esse, se tiver a gente vai deixar no adendo desse slide, por que que já não tá? Porque literalmente foi, aparentemente foi hoje, porque a publicação tá marcada para amanhã no DOE. Mas geralmente não tem mudança assim, tá? O conteúdo programático é mais inovações legislativas e às vezes tem alguma legislação que foi esquecida no último edital e eles relembraram e colocaram agora. Mas a gente faz esse comparativo para vocês, tá bom? Sem questões, 5 horas e meia, 3 minutos e 30, 3 minutos e 20 segundos por questão. Vagas para preencher, né? A gente olha e se assusta um pouco, não, mas é 10 vagas. Gente, sim, e o edital prevê de forma clara, as 10 vagas, mais aquelas que foram que decorrerem do certame do continuidade. Às vezes alguém aposenta, alguma coisa nesse sentido. Mas esse número final aí, ele não tem a sua importância, mas o importante é chegar na prova oral, tá? No último concurso, tinha vagas, aprovou 20, 21, salvo engano, e é isso, é chegar na prova oral. MP do Rio de Janeiro, prova oral geralmente, né? A gente fez uma aula no último concurso, conversou com o doutor Gustavo, que tinha acabado de passar pela prova oral, é muito homologatória. Então a dificuldade para vocês é objetivo e discursiva. Chega na oral, é bem comum uma aprovação massiva, acima de 90%. Para hoje temos a importância de prova objetivo, 400 vagas aí para a prova discursiva. Tem a política de cotas, que permite a aprovação com um índice mínimo de prova de 60%, e os 400 melhores vão para a prova discursiva. O que acontece? Deixa eu só puxar aqui para trazer essa informação. O último concurso, o penúltimo concurso, quando foi a banca VUNESC, né, lá em 2024, penúltimo, tivemos um corte de 71 pontos, 5.400 inscritos. Tivemos 662 classificados para discursiva, aproximadamente, tá bom? E 40 classificados para a prova oral, 6 questões anuladas. O que aconteceu do concurso da VUNESP para a FGV? O corte caiu muito. E isso porque temos que considerar mudanças de gabarito e anulações. Quando foi divulgado o resultado preliminar da prova objetiva, é assim, praticamente ninguém tinha sido aprovado, tá? É uma coisa surreal. Até porque quando fica muito próximo da nota mínima da prova, não há muita margem para cotistas conseguirem ingressarem pela política de cotas. Então diminui mais ainda o quantitativo de pessoas na prova discursiva. Se não fosse esse tanto de anulação, possivelmente não teríamos pessoas na prova discursiva nem para fazer uma foto aí de 30 pessoas. Então, o último concurso foi um concurso extremamente difícil, mesmo com 4.316 candidatos, a nota de corte foi baixíssima, uma prova extremamente complexa, foi uma das primeiras, a primeira prova da FGV para o MP do Rio de Janeiro, e foi a terceira prova da FGV para concurso do MP, né? A gente já tinha MP Goiás anteriormente, 2 edições, e a gente não tinha certeza se o parâmetro seria o parâmetro da prova da magistratura, que ela já domina, mas sabíamos também que a banca, os contratados, os professores, promotores, juízes contratados da FGV, eles são um corpo até meio que único. Isso está se provando. A gente nota a dinâmica de prova discursiva do MP do Espírito Santo com a banca FGV, que aparentemente foi ela. E a gente nota uma certa harmonia. E nesse contexto, pessoal, a gente vê que se seguir o padrão, você conseguir 60 pontos ali já é uma façanha, já é uma coisa excepcional. Então, não tenha expectativas ali
principalmente no decorrer dos simulados que você faça, que a gente vai fazer, que os outros cursos vão fazer, de tentar buscar 80% igual foi Santa Catarina. É uma coisa totalmente excepcional o Rio de Janeiro. E a harmonia com outros TJs que estão descendo a nota de corte de forma drástica. Ressaltando, prova discursiva, vão 400 mais aqueles aprovados pela política de cotas com a nota mínima, tá bom? E tem uma questão de lista, se computa na lista, se não computa, se é lista separada. Isso geralmente no primeiro dia pós-prova objetiva tem toda uma discussão. Quando que um detalhe aqui, para situação de isenção de taxa, teve um adicional para quem tem um contexto específico de vítima de violência doméstica, permite aí a situação da isenção de taxa e a previsão de uma possibilidade de um membro do TRF2 na banca, mas isso vai afetar no futuro, tá? Nada de relevante no momento. Composição da sua prova, ela é assim? Tem no edital, no regulamento? Não, não tem, tá? A gente tem as bancas, a divisão por matéria, a gente pegou o último concurso e fez esse parâmetro. E é um parâmetro um pouco histórico, você não vai alterar tanto assim não. São 4 bancas, geralmente há uma harmonia de divisão de questões, 25 questões para cada. Dentro disso, há uma proporcionalidade salvo financeira e tributária eleitoral, que geralmente fica um pouco secundário, mas também não é assim, tá vendo? É 7 questões, não temos uma discrepância tão alta, o que pesa eu achava que deveria ter. E a gente tem 4 provas, cada prova com 25, e permitindo que você consiga dividir o estudo de forma bem harmônica, o que é bom e o que é ruim ao mesmo tempo, porque você vai ter que dar uma estudada possivelmente em eleitoral, financeiro e tributário, que são matérias um pouco específicas a depender da sua dinâmica de estudos para magistratura. Nem todos os concursos têm financeiro e tributário. Eleitoral tem, mas geralmente é um peso bem secundário. E aqui a gente tem um adendo que o MP do Rio de Janeiro, de forma bem específica, o 4, ele tem um desenho muito singular, né? Ele tem infância e juventude isolado, totalmente isolado. Geralmente infância e juventude, muito comum que possa estar dentro de tutela coletiva, um dos aspectos da tutela coletiva. Em MP de São Paulo até traz infância e juventude de forma isolada, mas o peso é bem menor do que 6 questões. Aqui a gente está falando de possibilidade de 9 questões. Lado bom que eu vejo, tá? Porque infância e juventude é uma matéria que pode complicar o que for, lá pode complicar de forma infinita, mas é infância e juventude ainda. Ainda temos um conteúdo jurídico um pouco mais curto para estudo. Não é igual direito civil. É enorme. Não tem como você precisar do mesmo tempo para direito civil do que você precisa para infância e juventude. Então é uma matéria de segurança, de você, apesar de ser bem complexo nas propostas do LP de Janeiro, você consegue angariar pontos numa matéria que geralmente aí você consegue 80%, mas ela vale 4, 5. Agora ela está valendo 9, possivelmente, 8, 9. Então, temos uma atenção específica para a infância e juventude e numa dinâmica que, em cronograma, o que reflete? Você passa por infância e juventude em algum momento, mas lá no final é bom revisar, porque muitas coisas são de decorar. A gente vai passar algumas análises aqui para vocês. Só ressaltando, isso é uma divisão possível, tá? Não é travado isso no edital ou no regulamento. Para quem não tem experiência, o edital ele é o documento que foi publicado recentemente, na última semana, mas o regulamento já havia sido publicado. Todo concurso pelo PNPD de Janeiro tem regulamento e o edital. Os dois já estão disponíveis. O regulamento é a base geral, o edital são os dados específicos. Vamos lá. Essa divisão já fazendo um adendo para isso, pessoal, ainda mais quem tem aí, ainda mais quem tem uma facilidade, né, de prova objetiva, consegue avançar rápido em prova objetiva. Na discursiva, vou te responder. Na discursiva, temos uma observação que é uma discrepância de pesos, tá? E isso reflete muito na dinâmica de estudos da prova discursiva. Mas quem já consegue ritmo de objetivo muito alto, já consegue separar um dia ali para treinar discursiva, a gente vai ter uma rodada discursiva para o Rio de Janeiro. Quem está nesse ponto, eu chamo a atenção que você deve dar uma olhada no peso empresarial, princípios institucionais, eleitoral, financeiro e tributário, é uma situação específica de estudo para a prova discursiva. Não compensa investir tanto tempo, tá? Tem que estudar, mas não compensa investir tanto tempo. E aí, quando chega na prova discursiva do Rio de Janeiro, pessoal, tem toda uma questão de matemática, tá? Porque temos a situação dos pesos, mas também temos as situações dos pontos. Quando foi só disponibilizado hoje o conteúdo programático, é um documento muito importante quando chega na prova discursiva e na prova oral. Por quê? A prova do Rio de Janeiro é feita por sorteio.
né, e você vai notar que os pontos eles se repetem a depender. E aí a gente consegue mapear quais pontos mais se repetem, trazendo a possibilidade de previsibilidade da sua prova. Tanto que os simulados, quando a gente faz provas explosivas, eles refletem essa distribuição, pensando que o que é mais provável em questão de matemática pura. E além disso, a gente só pesa com os pesos, até para refletir no cronograma. Papo de segunda etapa, mas é bom você saber onde o seu estudo vai chegar. Inclusive, igual eu falei, se você tem uma chance de organizar seus estudos, deixando ali alguma janela de tempo específica para a prova discursiva, é importante você se organizar dessa forma, pensando nos pesos e também nos pontos, tá bom? Depois eu vou deixar a distribuição de pontos do edital para vocês, que é interessante, principalmente pensando que alguém pode querer antecipar um pouco dos estudos. Para fins de nota final, né, a prova discursiva tem um peso mais específico, mas não tem tanta relevância. Nota de corte eu já passei. E aqui eu faço uma análise, pessoal, fiz hoje, rápido, nada lá tão trabalhado. Mas quando eu fui vendo o quantitativo de concursos, né, eu listei aqui rapidamente, pedi ajuda para listar o tanto de provas que tivemos nos últimos, vamos dizer, nos últimos 6 meses e teremos na continuidade aí. Chama atenção por quê? Porque significa a necessidade de você se organizar se você está prevendo alguma prova objetiva ou discursiva antes da Rio de Janeiro. E para você que o foco é Rio de Janeiro, né, tem gente que é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Você tem uma certa vantagem de conseguir estudar, às vezes, alguns temas que para pessoas que estão amplas é secundário, mas no Rio de Janeiro se tornam muito importantes. Por exemplo, princípios institucionais, o peso de empresarial na primeira prova, de forma específica, empresarial tem 8 pontos, de forma específica, financeiro e tributário tem 6, institucional tem 8, que em outros concursos, às vezes você não vai dar esse peso todo para o certame, principalmente considerando que às vezes no seu concurso específico você não tem peso. Se você está fazendo TJ, institucional do MP não cai, já empresarial já tem sua importância. E quando olhamos isso a médio prazo, temos só de concursos do MP esse ano já realizados, tá? Temos, na última prova caiu bastante, vai cair 8 questões de empresarial na objetiva, no último concurso saiu 8, tá? Aquela questão de peso, ela só influencia na segunda etapa. Na primeira etapa, o último concurso, salvo engano, teve 8 questões na objetiva. Isso não muda. Eu falo numa perspectiva que, se você estuda para outros concursos, o empresarial geralmente não é um forte de estudo, é secundário. Quem está no ritmo do MP de São Paulo, empresarial é 3, 4 questões. E aqui no Rio de Janeiro tem um peso enorme. Então, quem estuda específico do Rio de Janeiro tem uma margem de vantagem nisso. Só esse ano a gente já teve prova discursiva da Bahia, prova objetiva de Goiás, discursivo do Rio Grande do Sul, oral Maranhão, discursivo do Espírito Santo, vai ter teve a objetiva de Santa Catarina e vai ter a discursiva de Santa Catarina, vai ter a discursiva de Goiás, possivelmente em abril, teve discursivo no DFT, do Paraná, só de MP, tá? Só de MP. Então, esse semestre a gente já lidou com Bahia, Goiás, Espírito Santo, Paraná, DFT, Maranhão e Paraná. Salvo engano, 7 certames, cada um na sua etapa. Para quem está no TJ, esse ano a gente já teve TJ Paraná, né? TJ Paraná, TJ São Paulo, TJ Mato Grosso do Sul, TJ Rio de Janeiro, vamos ter TJ Pará, TJ Goiás, TRF2, TRF6, provável, tá? Porque parece ter uma questão de manulação. A prova discursiva do TJ Paraná, prova oral de Tocantins, prova objetiva do TJ Bahia, inclusive muito próximo da sua prova, e posteriormente, bem no final de semana da sua prova, temos aí a prova do TJ Goiás discursiva, prova do exercício de Mato Grosso do Sul. É muito concurso. E aí o que mais acontece pela movimentação que a gente vê de alunos. O aluno está em 3, 4 provas objetivas, 2 discursivas. E aí, não se organizar, porque não tem como organizar, né, gente? Não sabe, não tem como se organizar frente a isso. Mas aí, o que que a gente faz? Olha, o cronograma que eu faço, né, o cronograma ali eu faço as previsões, eu sempre começo por um eixo padronizado. Por que eixo padronizado? Tem matérias em comum que elas te ajudam em vários concursos ao mesmo tempo. E aqui vai um pouquinho, pessoal, se você é nosso aluno, se não é isso, não muda. De organização dos estudos. O mais certo, o ideal, o, o capa de revista é o quê? Hoje você já ter um material de cada matéria, aquele material de confiança,
material doutrinário que você não precisa ficar rodando ele, comprando reta final, o material que já está marcado, que você já tenha passado por um edital genérico do MP, mas sabemos que isso não é realidade, né? Isso aí foi possível no momento que chamávamos de pandemia. Lá, todo mundo pôde fazer isso com tranquilidade. Mas naquele momento a gente estava pensando mais em sobreviver do que estudar, né? Então tem esse contexto aí que a gente tem que pontuar. Você não tem material, geralmente isso é o que acontece. E quando tem, não tem confiança no material. E aqui, me permita, o máximo que eu posso do aspecto pedagógico, sem tentar influenciar qualquer aspecto motivacional, você precisa definir esse material muito rápido. Eu sempre falo isso, a gente tem nosso material, mas ainda para quem não tem material. Você precisa ter o seu material. Mas para que, Sinopse, o PDF do cursinho, gente, todos os materiais são razoavelmente bons, tá? Eu falo, e eu sempre defendi isso desde o primeiro dia que eu fiz uma aula aqui, todos os materiais têm uns 70, 80% de semelhança. Tem um pouquinho de erros, todos os materiais, tem um pouquinho de desatualização, todos os materiais. Alguns são mais organizados do ponto de vista pedagógico, outros são mais organizados de forma estética, outros você se identifica com a caligrafia, se identifica com a forma de abordagem, com a sistematização. Mas, gente, é tudo 90%. Quando a gente começou a fazer nosso material, né, o que a gente vai lançar o extensivo, e em reuniões, a gente falou, olha, se você for pegar 5 doutrinas diferentes, 80% da escrita é igual. Alguém inventou uma coisa, digo, Nelson Hungria, Fragoso, por exemplo, e agora todo mundo copia isso. Às vezes tem algumas pessoas excepcionais, tal como o Rogério Sanches e outros, e aí, que criam alguma coisa nova, mas o restante, o pessoal copia do material antigo. E às vezes tem uma ideia de tentar criar um quadro diferente para te explicar uma coisa que está sendo explicada desde lá do, do Nelson Hungria. Então, quando você para de cismar com essa rotatividade de material, entende isso, a sua vida melhora muito. Porque você para de gastar dinheiro, você para de criar estudo do zero e você para de achar que seu material é insuficiente. Eu te garanto, é impossível. E vamos pegar o material de PDF mais comum que temos aí, eu acho que de forma desvinculada de cursinhos, né? São cadernos sistematizados. Eu até indico eles quando você não tem material, porque você já baixa e pronto. Se você pegar o material deles e souber 80% do que tá lá, você chega numa discursiva com uma aprovação, assim, quase certa. O problema é que você não sabe os 80% que tá sistematizados, mas tem 6 doutrinas de direito penal. Isso é tão nítido, né? A gente pegou a prova do MPDFT, tá? A gente não divulgou porque a gente quer fazer isso depois de forma mais tranquila manualmente. Mas é tão nosso simples material de reta final. A gente está revisando, tá? Nosso materialzinho de reta final ali, total de teoria que vocês conhecem, o VAD Juris, que é a jurisprudência selecionada, as apostas que a gente tem na segunda etapa, eles conseguiriam acertar ali pelo menos os 70% do MPDFT. Certo? Certo. Isso aí eu já consegui ver no grupo 2, salvo engano. Eu tô vendo 1 e 3. Lógico, o 3 não dá. O 1 não dava umas questões ali, lógico, de bancos, etc. Mas, gente, muito assertivo. Mas tinha que saber tudo que estava no nosso material. Se você soubesse tudo que estava no nosso, ou do MEND, ou do Estratégia, ou do DRAM, ou do Legislação Destacada, ou do SEI, dos ciclos, do RDP, qualquer um, se você soubesse, ia dar certo. Faz o teste, vocês têm esses materiais. Pega a prova lá discursiva ou a objetiva e cruza com o seu material. 80% está ali, gente. 80% está ali. Muito excepcional. E aí eu corto a sardinha para o nosso curso da MPDFT, que tinha uma questão do Hermes Zanetti, que era muito específica, que estava ali no nosso material, porque a gente resumiu a tese dele. Mas isso é prova discursiva, tá? Corta para MP do Rio de Janeiro, último concurso, tá? Diogo Lercal, examinador da banca, que cobrou ali legislação extravagante, penal processo penal. Legislador, examinador extremamente teórico, com um livro publicado próximo à prova. Compramos, resumimos, a questão dele estava no nosso material. Estava nos outros materiais? Não, não estava. Por quê? Aí é uma questão de estudo de banca e de prova discursiva. Mas tirando essas exceções, coisas excepcionais, que é fidedigno na prova discursiva, numa dinâmica própria, o resto, pessoal, tá aí. Não tem muito o que chover no molhado. Então, para de colocar de material. Daqui você tem uns 6, 7 concorrentes, por quê? Tem isso. O material desse também é bom, o nosso também é bom. É só você ficar com um. Pronto. Agora a gente continua, porque toda vez que eu tenho a chance de falar isso, eu falo. Um dia isso vai funcionar. Passando desses cronogramas, só uma observação muito rápida. Quem está aí para a dinâmica de MP, em maio a gente tem o Mato Grosso do Sul, tá? Que
seguindo a lógica, mas é de forma excepcional frente aos outros MPs, já tem a data da prova, não tem edital, mas tem data de prova. Lá é normal essa dinâmica. Já temos o Mato Grosso do Sul em maio. Outro detalhe, a gente estamos aguardando, tá? Ao do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Espírito Santo, Paraná, do DFT. Estamos aguardando essas provas orais, que podem estar próximo aí da prova objetiva do Rio de Janeiro. E o que se impacta? Quem tá ali, se for muito próximo, candidatos ótimos vão focar nessas provas orais. E está muito provável que tenhamos provas orais em maio, porque Bahia já está antigo, né? Janeiro a prova, Rio Grande do Sul, janeiro a prova, Paraná, MPDFT Espírito Santo, final de fevereiro, início de janeiro, PJ São Paulo, possivelmente uma prova oral ali em maio. Então ali a gente teria um quantitativo de candidatos focados em prova oral, vocês não iriam fazer a prova de janeiro. Fora esses contextos, teríamos também em maio, né? Desculpa, em maio. Teríamos MP Mato Grosso do Sul e já em junho, possivelmente MP São Paulo. Possivelmente, né? Tudo no limpo aí do MP de São Paulo. Temos mais concursos do MP ali. Temos em agosto MP Santa Catarina, prova discursiva, ou seja, o pessoal vai sair de Santa Catarina e vai emendar Rio de Janeiro, provavelmente. E o pessoal de Goiás, a mesma coisa. Não temos data, mas é provável que seja abril. O pessoal vai emendar Santa Catarina, vai emendar Rio de Janeiro também. E quem já está estudando por ritmo de São Paulo deve dar um pulo no Rio de Janeiro para fazer essa prova. Só para vocês entenderem um pouquinho de movimentação. E isso traduz para mim, assim, um quantitativo bom de inscritos, tá? Efetivamente, fazendo a prova, às vezes teremos um déficit, né? Considerando esse tanto de movimentações, mas inscritos deve ter um bom quantitativo. De forma curiosa, um que vai conflitar, porque não tem regulamentação entre CNJ e CNMP, é o TJ Goiás, que é provável que seja na mesma data. E aí, antes de mostrar essas análises aqui, pessoal, eu quero fazer uma explicação que eu faço até para a prova discursiva. Importância de análise de dados. Hoje, já antigamente, era pouco valorizado, era subvalorizado. Hoje é super valorizado. Por quê? Eu acho que isso influencia, né? Um aluno esses dias para dar perguntou assim: o material de penal para o MP de São Paulo vai ser específico? Pessoal, não existe a doutrina de direito penal no MP de São Paulo, existe a doutrina de direito penal. Não existe um penal do MP de São Paulo que destoa do penal do Rio de Janeiro. Não existe isso. A base é singular. O que vai mudar, então, de cada curso, para ver? Então é só comprar um material que dá para fazer quase todos? Dá para fazer quase todos, mas vocês não aceitam isso, então vamos continuar. O que muda? O sistema de revisão, isso é muito importante. Isso é muito importante. Dados são importantes para revisão, tá? Tem matérias que são muito mapeáveis, isso influencia muito o estudo, tá? E quando a gente não tem tempo, a gente faz esse estudo, vamos dizer, quase que reverso, considerando o que mais cai. É isso que serve dados. Agora, você não pode estudar só os dados, tá? Principalmente em prova discursiva. Mas aqui em objetiva, o que a gente nota? Um nível de dificuldade ascendente, assim, excepcional, que a gente não consegue chegar ao nível que a banca quer porque sempre sobe a régua. O que pode estar causando essa régua estar sempre subindo? Eu parei de pensar nisso agora, né? Vai ser disponibilizado, Paulo. Eu tenho certeza, isso eu te garanto, que qualquer examinador de prova objetiva, discursiva ou prova oral hoje, as suas questões podem ser feitas ou, no mínimo, são revisadas por inteligência artificial. Isso é fato. Aquela dinâmica de você pensar um examinador sentando ali, mas poxa, são desembargadores e procuradores um pouco mais antigos, que às vezes têm uma resistência. Pessoal, dentro dos tribunais, dentro dos ministérios, já é normal isso, em segunda instância, principalmente, né? Principalmente não, também na segunda instância. Então, assim, suas questões, elas vão ser elaboradas por inteligência, ou elas vão ser revisadas por inteligência. Isso é fato. O gargalo né? Eles não estão conseguindo saber tão bem porque está tendo que anular a questão objetiva até hoje. Mas acontece, claro que acontece. Simulacros a gente faz, a gente tem que simular a questão vira e mexe. Mas o nível, pessoal, que a inteligência consegue, e eu vou fazer um adendo aqui rapidamente, até porque isso aqui me ajudou, foi gerado junto com a inteligência, esse nível que se chega é algo impressionante. Por exemplo, a gente vai fazer uma denúncia hoje para concurso, vai fazer uma sentença. Pessoal, a capitulação jurídica, ela chega a um ponto que o ser humano natural não vai conseguir chegar naquele espelho nunca. Em questões objetivas, você consegue tirar complicadores, e se eles tivessem se eles tivessem
um ponto de interesse, eles poderiam muito bem pegar com dados disponíveis, matérias que mais têm erro, ou pedir até para análise de dados da própria FGV informar os segmentos com mais erros, e aí fazer questões sobre essas matérias, pensa. Da mesma forma que é bom ter esse lado da análise de dados. Não estão fazendo isso, eles já conseguem dificultar só isso. Imagina se eles veem essa aula e resolvem fazer isso, piorar muito o cenário. Mas aí a gente chega numa rede extremamente alta de estudos. E aí, aluno tem às vezes uma diferença entre capacidade do aluno de estudar junto com inteligência e o examinador tá cobrando coisas assim, extremamente complexas. Então tem que dar uma nivelada. Você tem que aprender a utilizar a inteligência em prol dos seus estudos. Ou pelo menos, né, ter meios para alguém utilizar em favor de você através do seu curso. Eu não falo do nosso curso, não, eu falo de qualquer curso. Para que haja essas análises afetivas que isso interfira de forma correta no seu, no seu cronograma, na sua organização dos estudos. Feitas essas considerações sobre o nível de dificuldade das provas, vamos começar com direito penal, tá? O que a gente fez aqui, né? Eu vou contar para vocês o que a gente fez, é uma coisa extremamente simples. Quais são as provas da FGV do Ministério Público? Vamos lá. MP, a última prova, MP Espírito Santo, prova objetiva. Não, mentira. MP Goiás, prova objetiva. MP Goiás, peraí. MP Espírito Santo, depois MP Goiás, duas provas. Depois temos a primeira prova do Rio de Janeiro. Perfeito. Depois temos as últimas duas edições do MP Goiás. Ao final, temos 3 MP Goiás, um Espírito Santo e um Rio de Janeiro. 500 questões, 100 questões em cada prova. A FGV no MP, isso. Lógico, é lógico. Quando a gente olha a FGV, vamos pôr só um filtro lá, FGV. Gente, tem um banco de questões assim enorme se você for considerar a magistratura, né? Temos ali milhares de questões se for considerar a magistratura. Há uma situação, né, e a gente vai até dar uma olhada com calma depois, quando eu fiz isso por Espírito Santo, eu não consegui identificar de forma clara, mas eu sei que há uma situação de mapeamento completo dos contratados, né, do FGV. Mas, independente desse mapeamento completo, a gente tem as figuras carimbadas da FGV nos concursos da magistratura, que se reflete no MP. Então, não tem como você estudar magistratura ou Ministério Público pensando em FGV sem passar pelo seu possível examinador, Emerson Garcia, passar pelo doutor Vitor em sentenças, passar pelo ministro da STJ ali na matéria específica. Então, a FGV tem as figuras. E de forma curiosa, eu até estava com dúvida como seria de novo do Espírito Santo, se foi a FGV que elaborou, seguiu até um padrão estilo magistratura, demonstrando que, possivelmente, os mesmos examinadores que fazem as provas discursivas da magistratura podem estar fazendo as próximas provas do MP da prova discursiva, né? Que é uma situação assim, Rio de Janeiro não tem, São Paulo também não, Mato Grosso do Sul acredito que também não. Mas aí, às vezes, daqui a pouco a gente tem como monitorar a FGV no MP em segunda etapa. O Espírito Santo é a única hipótese possível de ter acontecido, mesmo assim a gente não tem tanta certeza, mas eu acho que foi. E quando a gente pega todos esses bancos, né, de direito penal, FGV, MP, a gente tem 51 questões. E aqui, pessoal, mas eu acho que é 23%. Não, isso é irrelevante, tá? A porcentagem exata, quais questões são classificadas como direito penal ou não de forma específica, são um ponto secundário. O que me importa aqui são os extremos. Ou seja, crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, e crimes contra a administração pública têm um peso bem menor do que teoria da pena, medida de segurança e crimes contra o patrimônio. Isso é importante. Mas eu vou estudar um pouquinho mais aqui, então, de crimes contra a pessoa, porque é 6. Não, gente, aí que é um erro, sabe? Aí que é um erro. Você tem que pegar os extremos. Então, por exemplo, teoria da norma, que é o item 8 ali, ele é secundário, extremamente secundário. Teve ali um mapeamento de 3 questões, entendeu? Agora, a teoria da pena é 10 questões. Esses extremos que fazem uma influência legal nos seus estudos. Mas você não vai estudar a teoria da norma, meu jovem. Como você vai sobreviver no direito penal? Você estuda ela também. Só que na hora de revisar, a gente volta revisando temas que fazem sentido. Então, olha, não só, né, eu acho que para mim, o dado mais importante é os extremos, mas isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho como riscar o slide aqui. Tem, legal, tinha esquecido disso. Isso para mim é extremamente importante. Por quê? A gente pode fazer um parâmetro por matéria global, e para mim, quando é muito legal, né, quando é muito singular, é legal fazer desse jeito, ou pode fazer fracionado. Mas, por exemplo, quando a gente fala crimes contra o patrimônio aqui,
Você tem que entender que a doutrina, ela é bem, assim, não é bem não, mas ela é secundária. Aqui é jurisprudência e legislação. O que vai ter de doutrina aqui? Provavelmente as teorias de consumação do furto, alguma questão do e principal, né, se a gente pegar a essência da jurisprudência, dos precedentes fundamentados nessas questões, 90% de chance de por ali passarmos a doutrina. Então a jurisprudência, querendo ou não, é um estudo da legislação e da doutrina de forma secundária, mas em parte especial, a gente põe isso no parte especial você vai estar estudando doutrina na reta final? Não tá. E aí é outro ponto, alinhar um pouquinho de expectativa, né, gente? 10 semanas. Nosso curso não tem videoaula, mas até se um dia tiver, virar vida de 3 meses vai ter. Não dá para você comprar um reta final de 10 semanas com videoaula. Não faz sentido pedagogicamente. Não dá tempo de você fazer. Não funciona. Simplesmente não funciona. Ah, mas nessa matéria eu tenho muita dificuldade. Tudo bem, eu concordo. Ah, às vezes eu não consigo entender por nada a teoria do trem. Aí eu concordo. Eu vou uma videoaula ali para você liberar essa base. Mas assim, em volume, em escala, 10 semanas é PDF. E Deus sabe se você consegue ler o PDF necessário para você chegar até lá com preparação legal. Mas é PDF. E aí, nesse ponto específico aqui, quando a gente olha os dados, até isso você precisa selecionar um pouco. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em crimes, parte especial. Tá, beleza, o que você vai fazer? Bom, você vai estudar o quê? Você vai estudar crimes contra a pessoa, administração pública e dignidade. Tem que estudar os 3, que é mais ou menos o mesmo nível. Mas a depender do resultado, você já pode focar um pouquinho em patrimônio, até porque as alterações legislativas recentes impactam diretamente. Temos alterações dos crimes contra a vida também, claro, mas crimes contra a administração pública está lá há muitos anos, com pouquíssimas modificações. Então, às vezes, é saber um 54A, é saber os detalhes no 71 que teve mudanças no 171A, ativos virtuais, umas coisas assim, um pouquinho diferentes. Aquelas questões, principalmente da concurso formal, do roubo, do latrocínio, umas coisas um pouco mais complexas. Por quê? A FGV tem esse histórico de noção de patrimônio mais intensa, o que não significa que você tem que negligenciar as outras matérias. Então, isso aqui vai ficar disponível depois. Então, preste atenção, olha os extremos, tá? Então, aqui você vai olhar esse extremo, você vai olhar esse extremo, esse aqui também. Temas diversos. Aqui está entrando um pouquinho, pessoal, de legislação extravagante. Na prova de vocês, ela está tá isolado, tá? Às vezes não consegue limpar tanto, porque as questões puramente penais não são tão fáceis. Normalmente tem um pouquinho de jurisprudência de outra matéria. O mais certo, inclusive, é isolar por alternativa, que eu acho que é o jeito mais fácil de você conseguir ter o dado único real, mas estratifica tanto que às vezes complica um pouco compilar esses dados. Mas o importante é você compilar isso aqui também, ó. Em penal isso é muito significativo? Olha, salvo teoria do crime, que naturalmente é doutrina, né, e não tem como a gente fugir disso, o restante está bem proporcional. Então não afeta muito a dinâmica dos estudos. Vamos ver outra matéria, para ver se alguma matéria isso influencia mais. Olha o processo penal. Por que processo penal deu 83 questões? Puxou muitas questões do MP Goiás, tá bom? MP Goiás, quando a gente puxa a classificação das questões, puxa muito para o processo penal. São 35 questões no grupo, que tem penal e legislação extravagante também, salvo engano. Puxou quase 19, 20, 18, 19 ali por concurso, tá? Por isso que gerou esse número aqui, eu fiquei curioso quando eu vi e fui ver o rastro dele. Procedimentos, aparentemente, é o que mais pesa, né? Principalmente quando a gente considera que engloba procedimentos especiais, júri e medidas assecuratórias. Veja, medidas assecuratórias está por aqui também. Quanto mais a gente estratificar esses dados, para você pode ser melhor. Mas também fragmentar ali mais, às vezes você vai ter uma visão muito pontual ali e vai focar de forma errada. Agora, novamente, vamos ver os extremos. Sujeitos, ação, inquérito, jurisdição e recursos, olha só, secundário. Agora, quando a gente olha prova, mas eu nem precisava abrir a prova para a gente saber, né? Provas, prisões em liberdade e procedimentos, sempre é o carro forte. Me chama a atenção que recursos já estão um pouco aqui no secundário. Mas é isso, tem muito que inovar. Agora, veja a distribuição da parte de procedimentos, muito focado em quê? Legislação. Jurisprudência, quase um quarto. Misto, que é um ponto de doutrina, jurisprudência secundária. Veja processo penal em prisões, 80%. Prova, 67% com misto. E deve estar puxando com certeza um pouco de doutrina, fonte dependente, etc. Mas veja que há um padrão, né?
legislação sempre mais forte em processo penal. Quando a gente tem um dado mais denso, assim, aí importa um pouco na dinâmica de estudos do dia a dia. Então, às vezes, você não precisa abraçar o Renato Brasileiro agora e levar ele até o fim da sua vida para fazer o PMP do Rio de Janeiro. Você pode muito bem focar um pouco mais na lei seca, focar um pouco mais em precedentes do STJ, do STF, sabendo também o que é cada precedente e a sua importância. É um item muito importante, eu acho. A gente tem esse trabalho de selecionar um pouco os precedentes, eu fiz isso recentemente, né, agora em fevereiro, estou fazendo na verdade, mas a gente vê um excesso de precedentes totalmente secundários, totalmente casuísticos, ou seja, é um caso muito isolado que aconteceu e já tem 5 precedentes falando sobre o mesmo, por exemplo, fundada suspeita para busca pessoal ou invasão do domicílio. Gente, não dá pra você entender isso. A jurisprudência não entende isso, não tem padrão. Como você vai fazer isso na sua prova, né? É muito complexo, e cair a chance de anulação é um exemplo muito claro. Mas você se perde em tentar criar um parâmetro de um entendimento que as turmas do STJ não têm nenhum parâmetro ainda. Então tem que ter esse cuidado no estudo da jurisprudência, você não se perder em análise de precedentes que não tem um lastro sólido para vir numa prova objetiva. Chegando na discursiva, isso se torna um pouco importante. Por exemplo, reconhecimento de pessoas, né? Já temos repetitivo e etc. Mas temos subtemas a partir do repetitivo. Reconhecimento e identificação, show up, a validade da probatória, a confirmação em juízo, fotografia, entendeu? A gente tem subtemas para a prova discursiva, isso chega a ser importante. Mas essa análise da legislação aqui chama bastante atenção, tá bom? Direito civil, pegamos outra matéria para fundar totalmente. Porque quando a gente olha direito civil, a gente tem uma importância muito grande na parte geral. E olha aqui onde está a parte geral do direito civil. Vai comprar um cartucho para o direito civil para fazer para o DMP? Gente, tá ali de consulta, né? Tá ali de consulta, mas não é aquele negócio que você vai pegar as 400 primeiras páginas e ler. A não ser que você muito tenha estudado direito civil, precisa entender o direito civil. Mas nesse momento, olha onde você tem que concentrar. Vai ficar ali pegando contratos para ficar lendo toda hora. A gente passa por isso, mas não precisa revisar isso. Vai ficar pegando ali obrigações, tentando decorar o que é dar, meio, volta, vira, sei lá, responsabilidade civil, entende? A gente tem que ter esse sopesamento. E olha, quando a gente fala obrigações, puramente legislação. Quando a gente fala de parte geral, legislação. Direitos reais, precedentes. Família, precedentes. E contratos, precedentes. Principalmente quando está em boa objetiva e os enfrentamentos que a STJ tem. Responsabilidade civil, a jurisprudência aqui, com certeza é relacionada a dano moral, danos estéticos, o que configura e o que não configura. Mas o que me chama a atenção, a parte geral tão discrepante e tão fundamentada na lei seca, gerando o quê? Análise para você saber, né, dentro de 50 questões da FGV, onde vai estar possivelmente ali 40% da sua prova. E não é tão extenso, né? A parte geral ali do artigo 1 ao 200 e alguma coisa, 200 e pouco, era bem curta, né? Dá para você ler ela várias vezes até a prova, tá bom? Isso vai refletir no cronograma de estudos de vocês. Direito processual civil, pessoal, eu não fiz todas, tá? Tem que fazer o restante aqui, fiz até processual civil, mas vamos fazer de todas aí e deixar disponível. Processo civil volta a ter uma discrepância enorme. O que é? Recursos. Recursos em processo civil puxa muito, e principalmente puxa o quê? Legislação. E aqui vem, né, o que sempre mexe, eu converso com os alunos. Civil, processo civil para MP, gente, naturalmente é muito, 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 muito lei seca, manuseio. Chega na segunda etapa, você pincela temas ali que compensa verticalizar. Não é aquela questão de fazer uma base extensa doutrinária de direito civil. Mas mesmo assim, você tem que ter seu material. Porque chega na segunda etapa, às vezes você precisa pegar alguns tópicos, a gente está fazendo isso em Goiás e Santa Catarina, que é os tópicos assim, lá no final do livro, de rodapé, entendeu? Temas que, se você não tiver um material de consulta ali bom, você vai ficar perdido em tanto artigo na internet sem saber onde centralizar suas informações. Veja o outro topo da pirâmide aqui em direito civil: execução, provas, sentença e cumprimento, tutela provisória. É baixo o índice dela na prova objetiva, chega na discursiva, tem sua importância, mas é muito discrepante esse dado dos recursos. Sabe, isso puxa muito, até porque na área
civil, né, processual civil, você tem essa atribuição aí recursal quando você está na tutela. E o Código de Processo Civil ele é base normativo para outros diplomas, influenciando inclusive no microsistema de tutela coletivo, de certa forma, no Estatuto da Criança e Adolescente, gerando essa percepção de tema mais importante para você estudar esse tema de forma mais específica. E até os temas secundários, todos os temas, pessoal, olha aqui, ó, é bonito, ó, tudo, legislação, tudo legislação. Tudo você precisa de manuseio tudo você precisa ter um bom manuseio e leitura de método. A gente põe jurisprudência no processo civil, pessoal, aí para estudo, mas é literalmente secundário, não é o forte. A gente põe a teoria, mas é nitidamente secundário. Possivelmente, possivelmente, isso influencia muito, a doutrina influencia muito você entender a legislação, entende? A legislação interfere muito para você conhecer a partir da doutrina, evitando, possivelmente, que você leia a lei e não consiga contextualizar o que você está lendo, entendeu? Sim, Camila, no segundo momento, tá? Eu sempre ressalto isso. No segundo momento, olha que você vai passar por tutela provisória. Vai passar, não tem como você passar, não chega na prova, você lê tutela provisória. Mas você vai revisar o quê? Você vai revisar recursos. É isso que você vai revisar. Isso a gente, por quê? Aí chega sacrifícios, né? Dá para você revisar o edital? Não dá. Então o que você vai revisar? Entre tudo que dá para revisar, o que você vai revisar? Aí você tem dados. Eu sempre gosto disso, porque eu consigo conciliar três premissas e quando a gente começa a lançar muito produto, o custo cresce muito, graças a Deus, a gente tem novos colaboradores, precisa lançar subprodutos, você tem que ter uma matriz pedagógica que você confie. E graças a Deus, desde isso eu consegui manter, né, outros ajustes, mas reta final, não tem videoaula. Reta final, é PDF. Reta final, precisa passar por vários pontos do edital. Reta final, precisa revisar os pontos principais, para garantir que na semana anterior da prova, nos últimos dias, nos últimos 30 dias da prova, 20 dias, você esteja lendo aquilo que possivelmente mais vai cair. E para quem gosta e é aberto de né, teorias, né, de estudos sobre curva de esquecimento e afins, você sabe que a retenção ela vem com a necessidade de revisão. E também existe memória de curto prazo, principalmente de temas decorebas, né? Por isso a gente tem uma matéria chamada decorebas. Pensando sempre nisso, tem que fazer um sentido. Às vezes a gente esquece de explicar, né? Eu acho que a gente precisa até melhorar isso, mas não é aquele cronograma tá ali porque tá, né? Tem um sentido explicado nele. Inclusive as questões que a gente seleciona, a gente faz questões por dia da matéria para você fixar, né? E forçar você a fazer alguma coisa naquele dia, mas a gente deixa questões amplas no final, por quê? Para você conseguir criar essa visão de resolução de questões objetivas em nível macro. Difícil você estar na prova objetiva acostumado a fazer 10 questões por dia de direito penal. A hora que você tem que virar a chave na prova objetiva para fazer 10 de empresarial e 5 de ambiental, você morre. Então, até isso a gente, às vezes sem nem mapear, mas toda a gente viu o resultado e falou, isso aqui faz muito sentido. Porque você faz questões daquilo que você estudou no dia, para você tentar fixar um pouco, não questões complexas, mas de VOF, pegando detalhes. Você tem as questões no final do dia para você conseguir maximizar essa conexão temática. Aí depois a gente vai fazer em sentido e deixou. Tá, eu fiz 4 análises, penal, processo penal, civil, processo civil. Beleza? Essas análises a gente vai deixar disponível. Para os alunos aí da plataforma vai ter análise de tudo, claro, né? Não faz sentido a gente não fazer análise de tudo. E algumas coisas é mais importante para vocês perderem esse temor, né? Legislação institucional do Ministério Público. Gente, se você vem da magistratura e de gaiato no MP, aí você tem uma certa preocupação. Igual eu fui, tá? Igual eu fui. Cheguei na MP de São Paulo, segunda etapa, vou estudar o que dá. O que era? Peça e, graças a Deus, processo estrutural. Deu certo o processo estrutural e a peça eu acertei mais ou menos a dinâmica. Chegando no prova oral, ainda, discursivo oral, que eu aprendi que é Ministério Público. E quando eu precisei aprender, eu tive que queimar a cabeça, porque eu tive que achar uns artigos do Mazir, algumas coisas isoladas, alguns precedentes. Tá, higiene institucional no MP, na forma proposta pelo Rio de Janeiro, nada mais é do que você ter ali uma matéria isolada sobre CNMP, história do MP, Lei Complementar Estadual do Rio de Janeiro, 8625, 8625, a LCDC não se aplica porque é âmbito federal, mas é norma de complemento, principalmente resoluções do CNMP, algumas resoluções do TJ, do MP do Rio de Janeiro, se for o caso.
parte histórica, aplicação prática dos institutos. Nossa, legislações gente, aqui é um filtro ainda maior, né, vendo? Você sabe alguma coisa institucional aqui, você tá abrindo a instituição? Mas, gente, o núcleo em si, a gente tem um material, até para redesign, é 100 páginas, você mata institucional. E até interessante para você ter estudando PMP, saber um pouquinho sobre isso. Não tem. O primeiro susto que a gente leva quando vai estudar PMP, quem não nasceu para estudar PMP, né? Não começou estudando PMP, nossa, tutela coletiva, meu Deus, ouvindo a mais tudo, o que é tutela coletiva? Então, quando você lê o edital, tutela coletiva nada mais é que, às vezes, improbidade, direito ao consumidor, infância e juventude, patrimônio público, lei de acordo, a lei de combate à corrupção, idoso, deficiente, minorias, ambiental. Acho que eu falei quase tudo dali. Ah, cá. E a tutela geral coletiva, a teoria geral da teoria de difusos também. Mas, cara, é isso. Vou pensar. Não tem muito mais do que isso, não. Às vezes a forma de você estudar o ECA para uma estatura e para o MP é totalmente diferente. O foco, por exemplo, do MP vai ser a parte da atuação prática, do conselho tutelar, da fiscalização e etc. Mas as matérias já existem no seu radar. Às vezes você só não estudou elas como deveria para o MP, mas elas existem. O ambiental é o ambiental. Só que você vai ter que reler tudo com a ótica de tutela dos direitos coletivos, de fiscal da ordem jurídica, de coautor, legitimado, de fiscal também no ponto de vista de parecer. Só isso. Mas existem matérias. Institucional, que é um ponto fora da curva, que você não estuda magistratura e não tem costume de criar essa visão da magistratura pela dinâmica do concurso, e no MP você precisa trazer essa dinâmica um pouquinho mais essa dinâmica. Por isso que eu acho importante essa matéria já está na primeira etapa, né? A gente tem o material. E na segunda etapa, pessoal, e eu falo, mas assim, os outros cursinhos todos devem ter alguma coisa semelhante. Você pegar um materialzinho, às vezes a gente temas um pouco mais aprofundados na ótica do MP. Porque a gente sabe, por exemplo, na lei de recuperação judicial e falências, que tem participação da MP. Beleza, e vai cair sim no segundo etapa, com certeza. Nítido, né? Já sempre cobra isso. Mas às vezes você não consegue ler, daqueles 200 e tantos artigos, as partes que o MP atua de uma forma coesa, né? Porque está perdido ali. E às vezes você precisa de um material que é a lei de recuperação judicial e falências na visão do MP. Que isso é importante. Mesma coisa processo civil. O Godinho, um ex-examinador do MP do Rio de Janeiro, um doutrinador clássico, ele tem um livro Processo Civil na ótica do MP. Mas você não precisa comprar a doutrina de processo? Não precisa, mas esse livro é legal. Esse livro ele traz a visão da MP para o processo civil. E você relê aquelas centenas de artigos para aquilo que é relevante para o MP. É um bom livro que a gente tem ele nas provas discursivas com os alunos, trazendo essa visão. Mesma coisa o Alexander, né, que já foi examinador, salvo o juiz do MP. Abusos no processo penal, pensando um pouco na ótica do MP. Muito importante. É muito importante pela ótica do MP, não só porque está previsto ali. Então, quem está aqui saindo da magistratura, está querendo começar no MP, busque alguns materiais e consiga trazer uma lei totalmente comum, mas você vê ela sobre a ótica do MP. Porque ali, primeiro, que a prova objetiva faz sentido, mas ela tirando a discursiva, e eu respondendo um aluno do Espírito Santo falou assim: a gente precisa de um material de atuação prática, que a gente não sabe o que faz nos casos práticos. Ó, temos um problema porque isso aí, geralmente não tem um autor de justiça natural sabe muito bem o que fazer nos casos práticos extrajudiciais. E criar um parâmetro geral disso é quase impossível, que envolve estrutura de MP, estrutura de cidades e comarcas, a realidade do problema em concreto, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então, assim, por isso a gente não acha uma nova atuação prática do MP para fins de concurso, porque é muito dinâmico, e muito incerto e muito atípico a depender da solução que você vai criar. Hoje, um caso extremamente atípico de multa milionária em questão de ambiental. Poxa, você olha o STJ, tem ali um parâmetro ali. Você olha a doutrina, mas o caso específico não tem nada semelhante. Tem nada semelhante. E aí vai um pouquinho do seu protagonismo, né, na atuação, tanto judicial como extrajudicial, principalmente. Quando a gente fala de atuação extrajudicial, e aí que quem precisa estar na ótica do MP precisa melhorar desde agora entender um pouco do ética, do idoso, deficiente, consumidor, ambiental, sobre a perspectiva antes da judicialização. E aí a pergunta que eu descobri que eu tinha que me fazer, né, e eu me fiz e fiquei extremamente satisfeito, e hoje eu vejo o resultado, eu consigo resolver as coisas sem entrar na seara judicial? E para quem não estuda para MP, isso parece ser um pouco assim, não, tudo é judicializado, mas quando você vem para cá, você vê o amplo leque que você tem de medidas que você pode adotar no âmbito extrajudicial para ter essa resolutividade.
E todo o seu estudo hoje ele tem que ter essa visão, pensando já numa visão institucional de quadro possível. Porque é uma mudança clássica, assim, que já aconteceu, né, nem se questiona mais essa mudança, mas isso tem que nortear tudo que você faz no âmbito de pareceres, recomendações, TACTA, CP, no momento de fazer essa situação. E isso, se você tiver essa pulga atrás da orelha quando você está estudando desde o início, você começa a ler os institutos um pouquinho mais direcionado. Então, às vezes, a visão institucional ela não vai ser a matéria que vai gerar problemas, porque o conteúdo dela é um pouco curto. Mas quando você vê essa matéria isolada ali, você tem que trazer ela como ponto principal de leitura do que você já conhece. Ela é tipo uma lupa. Como que eu me pensa esse assunto? E quando eu estudava isso, eu achava totalmente. Mas quando a gente chega nas provas discursivas, uma vírgula, tem bancas cobrando coisas plenamente fora do contexto do MP, e aqui eu cito o Espírito Santo e DFT recentemente na prova discursiva, mas a gente não pode se pautar pela exceção, e fecha a vírgula, a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla para que os institutos sejam lidos perante a visão da MP. Até porque, se não corrigir sua prova, né, tem um representante da AB, mas está tudo, mas em prova discursiva vai ser um representante do MP. Então, eu já deixei alguns ganchos aqui para você pensar na prova discursiva. Mesmo que você não vai estudar agora, né, fazer uma rodada ali, uma por mês, você precisa estudar essa parte objetiva com esse viés. Olha, que legal, o MP tem esse instrumento aqui que ele pode utilizar nesse contexto aqui de violação da infância, de direitos da infância e juventude. Perfeito? Pessoal, próximas etapas, né? Tomara que todos estejamos nessas próximas etapas, eu como professor, vocês como alunos. Mas a prova discursiva do MP, ela teve uma mudança drástica em 3 edições. A gente sai de uma prova prejudicial, ou seja, a gente tinha uma prova tipo janeiro, prova banca 1, fevereiro, banca 2, março, banca 3, abril, banca 4. Você só fazia a banca 2 se você tivesse sido aprovado na banca 1. Você só fazia a banca 3 se você tivesse sido aprovado na 1 e na 2. Deu para entender, né? O ponto é, no último concurso já foi diferente. Tivemos 4 finais de semanas, você fazia todas as provas sem saber o resultado. Possivelmente, né, pela dinâmica do edital, eu acredito que nesse concurso teremos uma prova no domingo, uma na segunda, passa na semana, uma prova no domingo, outra na segunda. Tudo indica que seja isso. Muito bom para fins financeiros. Quem não é do Rio consegue ter um gasto financeiro menor. A dinâmica anterior, né, que era por mês, era muito melhor para quem era fora do Rio de Janeiro. E até para os estudos era muito legal, né? Você só preocupava com a primeira prova, esquecia as outras. A dinâmica do último concurso ela foi extremamente cara para quem não é do Rio de Janeiro. Você precisa baixar ela 4 vezes seguidas sem saber se você passou ou não. Financeiramente, isso eu acho que só perde para o Amazonas, que fazia prova de 15 em 15 dias, eu acho, né? 3 provas de 15 em 15 dias. É um absurdo, eu acho que já aconteceu no âmbito de acessibilidade econômico social um concurso. Mas enfim, eu acho que em Amazonas também era assim, não sei. Mas a próxima dinâmica, ela fica muito agradável financeiramente, né? Poderia ser tudo junto, mas fica agradável porque você faz a prova, vai no sábado, faz a prova no domingo, faz segunda, terça tá voltar, depois no outro final de semana. Melhora, né? Melhora bastante. Bom seria se o CNJ, o CNP adotasse as regulamentações do CNJ e obrigasse a ser sábado e domingo, seja de manhã e de tarde. Ruim para todo mundo, mas financeiramente agradável. Depois das exclusivas, você tem documentação, né? Vexação social, prova oral, possivelmente homologatória, pelo histórico, né? Também não dá para chegar lá. O Gustavo contou alguns casos históricos do Rio de Janeiro que aconteceu de eliminação, mas assim, históricos, né? Umas coisas excepcionais, etc. Agora, depois prova de títulos, depois tem uma redação do livro portuguesa, assim, ninguém nunca foi eliminado, ninguém nunca estuda para isso, eu acho. E o psicotécnico, depois a nomeação, se Deus quiser. Não mudou, né, pessoal? A dinâmica do concurso não mudou, questões, acerto, habilitados, banca, vedação de nota zero, 4 bancas, pesos, a fórmula lá de classificação da nota final, validade em concurso, subsídio, taxa, cotas, nada. Não mudou nada nesse aspecto. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Foi útil para vocês? Quem não sabe nada do Rio de Janeiro conseguiu entender um pouquinho. A gente não tem finalidade de deslotar tudo, mas os adendos que a gente deixa de comentários avulsos aí é para tentar ajudar. E principalmente, né, igual eu falei, essa aula que está aberta, ela vai ficar gravada de forma aberta. Seja ou não aluno, as indicações não mudam.
né? Você pegar dados, fazer esses dados no cronograma, deixar esses dados na revisão, organizar seus estudos pensando, às vezes, numa prova discursiva, ter uma leitura de prova objetiva pensando no que a MP atua. Você vai ler a lei seca pensando como a MP atua. Ah, Júlia, vai ficar no YouTube, tá bom? A gente vai deixar no YouTube do VagFocus. A gente tem algumas análises de banca lá, a gente vai jogar essa aqui lá, né? Inserir essa aqui também. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico extremamente realizado, né? Não só eu, mas todo mundo que está envolvido no VagFocus. Eu sou o rosto que aparece, mas tem bastante pessoas aí nos bastidores nos ajudando. Que a gente consiga ter uma assertividade boa na prova objetiva. A gente vai ter os simulados isolados para serem vendidos de forma avulsa também, porque a gente sabe a importância de chegar na prova discursiva, né? Às vezes você precisa chegar lá para continuar a ter a motivação para estudar. E isso é bem comum, né? Nossa, estava desistindo, fui na discursiva. Quer dizer que eu cheguei tão próximo. Não, mas eu cheguei próximo, então vou voltar a estudar. Então, tomara que vocês consigam fazer uma boa preparação. Não dá, né? E aí, para quem vai fazer esse tanto de provas que você tem no meio do caminho, pede pelo núcleo comum, né? Seja prova de da magistratura, penal, processo penal, legislação trabalhante, civil, processo civil, constitucional, administrativo, empresarial, até porque o Rio de Janeiro vai te ajudar, porque precisa de empresarial no Rio de Janeiro, que você vai deixar ali para o final, né? Às vezes, em maio, né? Eu posso dar só em maio, beleza, você vai fazer em maio, então. Você já passou por essa base, em maio você vai afundar em legislação institucional, afundar em tutela coletiva, realizar muita infância e juventude para você ir bem na banha 4. É isso. Presumindo que empresarial já esteja no seu radar de estudos. Eleitoral, para quem estuda para magistratura, também já está no radar de estudos. Então é só uma chavinha. Institucional, tutela coletiva, infância e juventude, que você já estuda, só precisa revisar aquela hoja da MP. Cuidado, quando eu falo que você já estuda, você estuda. Mas você precisa também estudar aquela hoja da MP. É mais interessante, pessoal, você estudar para magistratura. Perdão. É mais interessante, pelo menos assim, na minha cabeça pedagógica, que você, quando você estuda para MP, fazer um concurso da magistratura, que às vezes o inverso. Porque às vezes a visão da magistratura é muito plana, né? Linear. E às vezes você não consegue aprofundar no MP ali. Você chega às vezes num concurso do MP, você já tem nitidamente uma visão plana, porque você não consegue entender o aprofundado sem e-mail, e você consegue ir bem na magistratura. Lógico, você não vai bem nas matérias que são mais específicas na magistratura. Mas é muito comum a gente ver esses relatos, né? Não só nesse caminho, mas o inverso também de câmbio entre as carreiras que a pessoa. E aí eu lembro de ver os aprovados no magistratura estadual forte, fazia aquela entrevista ali. A pessoa passava no TJ, não sei o que, MP não sei o que, TJ. Eu falei, gente, essa pessoa é muito fora da curva. E depois você nota que, lógico, a pessoa é fora da curva, mas tem uma harmonia ali de situações de núcleo temático que são redundantes entre as provas. Então, tentem pensar sobre isso, quem está dentro da magistratura, tenta ler um pouquinho sobre a Alta DMP, que você não vai se perder muito, ainda vai ser muito bem aproveitado na magistratura. Pessoal, boa noite, obrigado pela presença de vocês, eu vou deixar gravado. Dúvidas a gente sempre está à disposição, seja ou não seja aluno, a gente responde da mesma forma, com o mesmo carinho. Muito obrigado, boa noite.